De falar sobre política, a gente dá continuidade à série de entrevistas com os pré-candidatos à Prefeitura de Fortaleza nestas eleições de 2020. E hoje nós recebemos Salmito Filho, do PDT. Atualmente, Salmito é deputado estadual pelo partido, além de já ter sido presidente da Câmara Municipal de Fortaleza e vereador da capital por 4 mandatos consecutivos. Vale ressaltar que a intenção nessa série de entrevistas é fazer uma discussão ampla, aprofundada sobre a cidade, a relação que cada pré-candidato mantém com ela, para além do que seja sua agenda prioritária. E participa dessa entrevista hoje com a gente a jornalista Silvia Bessa, editora adjunta de cidades aqui do jornal O Povo. Muito bom dia, Silvia. Silvinha, seja bem-vinda. Bom dia, Ítalo. Obrigada. Deputado Salmito Filho, bom dia, seja bem-vindo também. Bom dia a toda a população que nos acompanha através da CBN O Povo. Bom dia, Ítalo. Bom dia, Silvia. Bom dia, Raquel. Bom dia a todos. Deputado, ao longo aqui dessa série, a gente, obviamente, entrevistou muitos outros pré-candidatos que compõem aí a oposição. E tem um discurso quase unânime de que a atual gestão, que é a gestão Roberto Cláudio, olha muito para as áreas nobres e olha pouco para a periferia. Até que obras são realizadas, mas no comparativo, há aí uma distorção. Eu queria saber se uma eventual gestão Salmito Filho iria inverter essas prioridades. Primeiro, se concorda com essa avaliação, claro, e segundo, se irá inverter essas prioridades, investir bem mais na periferia e não em áreas nobres. Bom, primeiro, a gestão do prefeito Roberto Cláudio investe na cidade inteira. Nós podemos citar um projeto que garante o saneamento que cabe à prefeitura, que é tirar uma parte da nossa população da periferia da lama e da poeira. Esse projeto ele acontece na Regional 5 de Fortaleza, na nossa periferia. O projeto na área nobre está chegando exatamente agora no final do segundo mandato da gestão do prefeito Roberto Cláudio. E eu defendo avançar em que sentido? Nós temos uma cidade de todos, uma cidade onde a prefeitura deve estabelecer um diálogo e uma união da cidade e olhar especialmente aquelas pessoas que são mais vítimas da desigualdade social, que é muito intensa e é brutal na nossa cidade de Fortaleza. Silvia Bessa participando aqui com a gente. Então, deputado Salmito, bom dia. Bom dia. O senhor cita aí obras do prefeito Roberto Cláudio também na área mais pobre da cidade, né? Mas dando uma olhada no seu Twitter, né? Ontem o senhor cita que tem visitado a cidade, as comunidades mais pobres, e tem ficado em choque, é essa expressão que o senhor usa, diante da brutal desigualdade, né? E o senhor diz de direitos sociais básicos que estão ausentes. Né, eu queria entender qual a contribuição que o senhor e o Roberto Cláudio, né, que é do seu partido, que está há 8 anos aí à frente da prefeitura, e que o senhor, como vereador, presidente da Câmara, agora deputado, né, já foi secretário municipal, qual a contribuição que vocês têm dado na superação dessas desigualdades e qual a diferença que o senhor pode fazer como prefeito nesse sentido? Silvia, é isso mesmo. Eu estou andando ainda mais. Eu tenho mais de 20 anos de vida pública dedicada à cidade de Fortaleza, a cidade onde eu nasci, onde eu vivo, onde eu atuo e trabalho para servir ao bem comum. A nossa cidade, nós temos que ter a franqueza, a sinceridade e, ao mesmo tempo, a humildade de reconhecer que a nossa cidade de Fortaleza ela tem uma desigualdade, é uma das cidades mais desiguais do Brasil. E esse foi um processo histórico que fez da nossa cidade uma cidade muito desigual. A gestão do prefeito Roberto Cláudio não fez tudo. Ninguém faz tudo em 4 anos, nem em 8 anos. Né? E um processo desse não se muda em 1, 2, 3 ou mesmo 4 mandatos. Né? Agora, o que foi feito foi decisivo. Fortaleza não tinha nenhum estudante matriculado em escola em tempo integral da Prefeitura de Fortaleza quando o prefeito Roberto Cláudio assumiu. Hoje, dos 232 mil estudantes da rede pública municipal, nós temos 49,4%, quase a metade
desses estudantes em escola em tempo integral da Prefeitura de Fortaleza. Escola em tempo integral é o modelo melhor de escola, e isso é na nossa periferia, isso é na população que mais precisa, e na política social mais importante de todas, que é a política social, que é a educação, que liberta, que emancipa, que cria uma reflexão crítica, que constrói a cidadania e o ser humano, o projeto mesmo de ser humano. Portanto, nós avançamos muito, mas, por outro lado, ainda tem uma outra metade que não está em escola em tempo integral. Precisamos avançar ainda mais. Primeiro, assegurar, garantir essas conquistas, porque isso não é com retórica, isso não é falando que eu defendo o social, não, isso é com trabalho, isso é conseguindo dinheiro para a Fortaleza, para a Prefeitura poder fazer e executar com planejamento, com trabalho, com compromisso. Então, reúne a sensibilidade social, o compromisso com avanços nas políticas sociais que a nossa cidade, o nosso povo precisa tanto. E quando eu, agora andando muito mais na periferia para sentir a população, né, eu estou vendo, estou sentindo ainda direitos que são assegurados na forma da lei, mas muitas vezes a população não alcança esse direito. Como presidente da Câmara, eu falava isso. No primeiro mandato de presidente, nós criamos a Sala do Empreendedor. Por quê? Porque existia uma lei para o microempreendedor individual, essa lei assegurando direitos, inclusive com isenção de taxas, de impostos, mas o pipoqueiro, a manicure, a cabeleireira, o barbeiro, o mecânico, enfim, a base da nossa economia, da nossa cidade, não tinha acesso a esse direito. Então, nós criamos essa sala lá do empreendedor, convidando e mostrando. Ali dentro da sala estava a Junta Comercial, estava o Banco do Brasil, estava o Ministério da Previdência Social, inclusive para contribuir e ter a cobertura da Previdência Social. Então, é o que eu chamo de ponte da cidadania. Uma ponte leva um lugar ao outro. Leva, no caso, o cidadão que muitas vezes tem o direito assegurado formalmente, mas na sua vida real ele não sabe, ele ou ela não sabe que tem esse direito e não alcança esse direito. Deputado, a gente agora vai precisar fazer um intervalo, é bem rapidinho, e nós voltamos já já com perguntas de ouvintes, perguntas também da Raquel e mais questões também da jornalista Silvia Bessa. São 9h19, a gente volta já. O povo no rádio. 9h22, estamos de volta entrevistando mais um pré-candidato à Prefeitura de Fortaleza, no caso, o deputado estadual Salmito Filho, do PDT. E a Raquel Gomes traz para a gente dúvidas, questões de ouvintes. Raquel? Muito bem, deputado, o nosso ouvinte final de telefone 3402, ele ainda não se identificou, mas ele fala quanto à questão do empreendimento na Sabiaguaba, pergunta se você é a favor do desmatamento daquela área, e aqui também tem uma dúvida sobre concentração de renda, né? O nosso ouvinte Harley fala que se o senhor não acha uma contradição que o estado do Ceará seja o estado da federação com a maior concentração de bilionários e, no entanto, está na posição 19 no Índice de Desenvolvimento Humano, que demonstra absurda concentração de renda. E aí ele pergunta o que fazer para mudar. Então temos aí esses dois temas, deputado. Bom, em primeiro lugar, em relação a Sabiaguaba, né? A Sabiaguaba, o parque tem que ser preservado e garantido. Ali é uma reserva ambiental importantíssima para a nossa cidade de Fortaleza e para a região metropolitana. A Prefeitura de Fortaleza, ela avançou, importante que se diga isso, porque senão fica o dito o que é dito em contradição pelo que foi feito. Nós aumentamos a área verde na gestão do prefeito Alberto Cláudio, a área verde por habitante saiu de 12 para 18, né? Portanto, houve um aumento. Está bom, está suficiente? Não, precisamos aumentar ainda mais, né? Estamos trabalhando um projeto que se chama Fortaleza Cidade Sustentável, a gestão do prefeito Alberto Cláudio, com 25 parques, o maior e mais importante deles, parques municipais, que é o Parque Raquel de Queiroz, assim como o Parque da Viúva,
né, da Lagoa da Viúva. Então, há um trabalho em defesa e em proteção ao meio ambiente. Nós precisamos ter uma cidade sustentável, uma cidade, em primeiro lugar, uma cidade acolhedora. Uma cidade acolhedora é a cidade que acolhe bem todos os cidadãos, todas as cidadãs, todo o nosso povo, social, econômica e ambientalmente, né? Empreendimentos que possam ser feitos respeitando rigorosamente a lei que estabelece a proteção ao meio ambiente, a legislação federal, a legislação estadual e a legislação municipal, com os conselhos, inclusive com representação da sociedade civil, do Ministério Público, empreendimentos são necessários na cidade de Fortaleza, desde que respeitem todo o ordenamento jurídico, a legislação ambiental e com a devida participação da sociedade civil que faz o controle social. Então, essa é a nossa percepção, é o nosso reconhecimento. Agora, nós precisamos avançar ainda mais. Nós precisamos, por exemplo, a gestão dessa parceria do governo do estado com a prefeitura de Fortaleza, ainda à época do governador Cid Gomes, agora com o governador Camilo Santana e o prefeito Roberto Cláudio, nós temos a requalificação dos 2 principais rios e as margens desses rios de Fortaleza, que é o rio Maranguapinho, que fica lá na nossa periferia, começa lá na nossa periferia, né? E o rio Cocó, recolocando pessoas que moravam em área de risco de morte. Então, aí um problema ambiental, um problema social, um problema habitacional. E esses projetos são projetos que não se realizam, se executam em 2 anos, em 4 anos, em 8 anos. Nós já vamos para quase 16 anos do governo do estado, que tem essa requalificação do rio Maranguapinho e do rio Cocó, em parceria com a prefeitura de Fortaleza. Então, são projetos de estado, com continuidade para alcançarmos, como nós saímos de quase 300 áreas de risco em Fortaleza, hoje nós temos 89. Dessas 89, 70 já estão nesses programas ainda, que serão executados, e 5 em outros programas exclusivos da Prefeitura de Fortaleza. 70 no programa do Governo do Estado. Em relação à desigualdade, só para pontuar aqui muito rapidamente, o estado do Ceará é um dos estados mais desiguais do Brasil. Fortaleza, ainda mais. Nós somos um estado que 96% está no semiárido. Né? Nós temos uma população que teve que migrar ao longo de décadas para Fortaleza, que explodiu demograficamente, sem planejamento e com muita desigualdade. Como é que combate a desigualdade? Com políticas sociais, não com retórica, com trabalho na educação, na assistência social, estimulando a cultura empreendedora nas comunidades, e é isso que tem sido feito, tanto na gestão como em parceria com o governo do estado. Ok, vou chamar agora a Silvinha para mais uma pergunta. Deputado, a segurança pública é um tema que preocupa muito aqui na capital, né? Assim, não só na capital, em todo o estado, mas sobretudo aqui na capital. A gente vinha aí com uma tendência de redução de homicídios e outros índices de violência, mas agora na pandemia eles voltaram a crescer, né? Acho que esse vai ser um tema caro durante essa campanha para prefeito, né? Não só porque temos índices alarmantes, mas porque também temos aí um candidato que desponta nas pesquisas e que é policial militar. Eu vi nos debates internos do PDT que o senhor propôs a criação de transformar a Guarda Municipal no que o senhor chama de uma polícia comunitária, né? Eu queria que o senhor explicasse melhor o que é que essa mudança de nome, né? Assim, qual é o peso de chamar a Guarda Municipal agora de uma polícia, né? E o que é que essa proposta agrega, né? Assim, qual é o papel do município nessa área de segurança pública? Bom, a vida, a garantia da vida é a razão de ser do poder público. Só existe poder público, prefeitura, governo do estado, União Federal, poder judiciário, poder legislativo, poder executivo, para garantir e proteger a vida. O homicídio é exatamente o crime contra a vida. Então, o poder público precisa cada vez mais trabalhar como proteger a vida. E se protege a vida não é só com polícia
não é só com repressão, é principalmente a prevenção com as políticas sociais, com a política educacional, com a política de cultura, com a política... e aí o que a prefeitura pode fazer? E muito. A prefeitura pode e deve fazer, vem fazendo e precisa avançar. Um minuto, deputado. No espaço urbano, equipamento, praças públicas, espaços coletivos qualificados, requalificados para a vida comunitária. A vida comunitária no espaço público, a presença do sentimento de pertencimento, de vizinhança, isso é a melhor forma de evitar atos de violência, seja o pior de todos, que é o homicídio, ou outros atos de violência contra a mulher, violência contra pessoas de diferente orientação sexual, que não seja a majoritária, enfim, violência contra, do ponto de vista racial. Então, essa vida comunitária cabe à prefeitura fazer, com espaços públicos requalificados, com espaços onde possa propiciar, garantir esporte, lazer, né, com creches, que a história toda de Fortaleza, até 2012, havia apenas 9.000 crianças matriculadas em creches públicas municipais. Nós dobramos, hoje temos 20.000, mas ainda está longe. Lá no Genibaú, várias mães não conseguem vaga para creche. Então, nós precisamos avançar nessas políticas públicas, iluminação pública, e a polícia comunitária, a guarda municipal, já está ultrapassada aquela visão da guarda para proteger o patrimônio do município. Então, nós precisamos ter uma guarda que seja uma polícia cidadã, não é polícia militar. A polícia comunitária é aquele guarda que acompanha a criança, o pai e a mãe quando está se deslocando para a escola, que vê, que estabelece conexões de direitos, muitas vezes garantido formalmente, mas no dia a dia da comunidade, a comunidade não conhece, não sabe. Então, a guarda municipal, transformada em polícia comunitária, vai viabilizar, vai garantir uma proteção social, uma proteção urbana, não do ponto de vista repressivo, mas do ponto de vista da cidadania. Ok, deputado, muito obrigado pela sua participação. Conversamos agora com o pré-candidato à prefeitura pelo PDT, deputado Salmito Filho. São 9h32.